Obrigada. Bom, para a gente começar, Roberto, eu estava falando bastante até sobre este assunto aí, sobre a questão do petróleo. A gente está vendo, né, uma disparada aí do petróleo nos últimos dias. Queria entender um pouquinho as suas expectativas aí para o petróleo, como que esse patamar de preços da commodity, já o maior desde 2014, pode acabar impactando economias de uma forma geral, inflação. Você acha que pode ser até uma preocupação mundial? Como que está a sua visão em relação às questões geopolíticas aí direcionadas à alta do petróleo? Essa alta nessa semana, apesar da queda dos mercados, ela foi mais daquele atentado com drone dos Houthis nos Emirados. Mas eu acho que o petróleo, quer dizer, ele vai continuar pressionado. A gente acha que o Brent vai, enfim, continuar negociando aí entre 85 e 90. Eu acho que eventualmente, até a não ser que seja aumentada a oferta, ele pode até buscar $100. E aí o WTI com um desconto um pouco em relação a ele. O que a gente acha que está acontecendo, e a gente tem feito esse call bastante, quer dizer, desde dezembro, quando surgiu a variante Omicron, a gente está no campo de que acha que essa variante Omicron é o começo do fim da pandemia. Tá? Então, enfim, pessoas fazendo comparação com a gripe espanhola, uma variante muito mais contagiosa, menos letal, e aí foi isso que, enfim, e muita gente hoje na Europa já vendo, sabe, a pandemia. Então, agora acabou de sair, não sei se foi porque ele está sob pressão por causa daquela festa lá onde ele violou as regras da quarentena, mas o Boris Johnson falou que, se não me engano, a partir do dia 26 de janeiro não vai ter mais restrição, uso de máscara, ele está tirando a recomendação para que as pessoas trabalhem remotamente. Então, em vários países da Europa, a Suíça já falou isso, apesar da Suíça não ser parte da União Europeia, mas Espanha falando em rebaixar de pandemia para epidemia. E aí se falando em vida praticamente normal em alguns meses. Então, isso aí, só para falar que isso vai dar suporte para a continuidade da circulação das pessoas, principalmente quando acabar o frio. Quando acabar o frio, daqui 1 mês e meio, 2 meses na Europa, quando começar a esfriar, a partir de fevereiro, começo de março, aí você vai ter as pessoas circulando mais. Então, eu acho que esse é o fator positivo do petróleo. O fator geopolítico, eu acho que nem é tanto o petróleo, é a questão do gás, que tem toda essa tensão entre a Rússia e a OTAN na Ucrânia, e a minha opinião é bastante diferente do que tem saído no mercado e do que tem saído na imprensa. O que eu acho que está acontecendo é o seguinte: se você reparar toda a questão do Nord Stream e o fornecimento de gás da Rússia para a Europa, os Estados Unidos querem, de qualquer forma, a estratégia americana é provocar a Rússia ao máximo, ao ponto de forçar uma invasão da Ucrânia. Por quê? O que os americanos ganham com isso? Aí eles têm uma desculpa, quer dizer, tem um pretexto, eles conseguem virar a opinião pública, principalmente na Alemanha, para não só vir com sanções adicionais contra a Rússia, mas é uma prioridade, é a prioridade número 1 dos Estados Unidos na Europa, pelo menos no último ano, desde o governo Trump também, lá atrás, não só nesse primeiro ano do governo Biden, foi impedir a construção do gasoduto Nord Stream, que leva gás da Rússia para a Alemanha, e eles querem melar esse negócio de qualquer forma. Então, você não pode simplesmente chegar para a Alemanha e falar: olha, você não vai comprar mais gás da Rússia porque eu não quero. Então, tem que ter alguma coisa que justifique essas sanções. Então, os americanos, através da OTAN, colocando pressão na Europa, mas principalmente na Alemanha, para o rompimento dessa relação comercial. E como que essa provocação é feita? A Rússia já deixou clara qual que é a linha vermelha que ela não aceita de forma alguma, que é colocarem armas de ataque na Ucrânia, que poderiam atingir Moscou em menos de 10 minutos, em 5 minutos. Inclusive, a analogia que a Rússia usou foi de que, olha, tudo bem, o que os americanos fariam se a gente colocasse armas no Canadá ou no México? E eles até chegaram a ventilar colocarem ou tropas ou armas na Venezuela e em Cuba.
Então, e a gente não pode esquecer, quer dizer, que a crise dos mísseis em Cuba começou por muito menos do que isso. Quer dizer, começou porque a OTAN, na época, colocou mísseis na Turquia, que, enfim, é bem mais longe da Rússia do que... Bem, que naquela época a Ucrânia fazia parte da União Soviética, e aí é perto da Turquia. Mas, muito menos que isso, começou a crise dos mísseis em Cuba. Mas a reação, ontem o mercado russo caiu bastante, e hoje está tendo uma recuperação. Enfim, o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, está conversando com Blinken, que é o secretário de Estado americano. Então vamos ver se eles conseguem desescalar a situação.